A gente sabe que ter o dado é importante, mas se você não souber refinar ele corretamente, Exatamente. você pode desandar toda a sua estrutura daquilo de dados que você tem. Quais foram os principais desafios para quem está lá do outro lado tentar entender um pouquinho e uma dica que você pode dar para os credores de quais dados pode mandar para você? Vai facilitar. Assim, ó, de novo, né? Então, a gente está falando aqui, a gente sabe que é muito difícil tecnologia no Brasil, custa caro. Né? Você tem que realmente ter ali vontade de ter apetite para a gente colocar grana no meio ali e fazer. Por isso que eu gosto do método ACF, o verdadeiro arroz com feijão dá super certo. E, para mim, eu até falei isso numa mentoria que eu dei. O grande problema da cobrança hoje é que quando a base chega, por mais que você não tenha todos os dados, você tem o dado das faturas, do vencimento, do valor, dos contatos do cliente e as interações que você está fazendo com ele. Mas antes das interações, de você entender o perfil, vamos analisar pelo menos a carteira que está entrando. Porque o que se faz muito no mercado hoje é olhar para o maior valor e para o menor atraso. E é aí que está o problema, porque você não sabe se você tem outlier na base. Então, você não sabe se você tem outlier de atraso, outlier de valor. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu recebo uma base é, primeiro, encontrar qual é o padrão dessa base. Vamos distribuir ela por faixa de atraso? Vamos entender a quantidade de cliente numa distribuição e depois numa frequência acumulada que faz a diferença? Depois vamos fazer uma mesma coluna com valor e aí você às vezes descobre que a sua quantidade de clientes está no 0 a 30, é que na distribuição ela faz muita diferença, mas que o teu ROI está de 90 a 120, porque representa 2% da base mais 80% do saldo. Então, para que você vai pegar nos 30% lá, nos 80, nos 98% lá de cima, gastar uma energia absurda com o humano, se você pode fazer muito mais com o digital, trazendo esse cara para falar com o humano? Só que o teu ROI está aqui. Então, eu não estou dizendo que não é para cobrar, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não defendo isso. Eu acho que todo mundo tem que ser cobrado de forma olhando realmente para a trilha de informação do cliente, mas se você não está nessa maturidade de dados em que você consegue cobrar o cara de acordo com o perfil dele, pelo menos olha a sua base, estratifica ela e entende como é a sua distribuição. Nessa mentoria eu falei muito disso e tinham muitas empresas de cobrança. Eles falavam, cara, eu não faço nada disso. Eu não entendo qual é a base que está aqui dentro hoje. Então, se você não entende qual é a base que você está cobrando hoje, você vai para qualquer lugar. E quando você vai para qualquer lugar, o resultado não vem.